Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo possa cada dia mais abundar em seus corações, em suas vidas, e que você seja cada dia rico em Jesus, seja abençoado em Jesus. Estamos aí para dar continuidade, ao nosso trabalho sobre o fluir do avivamento. É um trabalho que particularmente tem mexido muito comigo, eu ministrando aqui, tenho aprendido muitas coisas aqui com essas mensagens e tem muito me envolvido mais em crescer espiritualmente mais e mais. Eu louvo a Deus por isso, porque às vezes a gente pensa que não, são coisas que parece que pequenas demais, mas a gente vai ver que tem um poder muito grande, que é a sua palavra. Bom, antes de tudo, quero pedir aí a sua contribuição. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal. Viu, queridos? Deixa o seu like, deixa o seu ok pra gente. Quando for escrever, sinalize lá o sininho para que você possa receber as mensagens que enviamos aqui no nosso canal. Queridos irmãos, terminamos ontem uma série de mensagens, foram 6 partes, de pastores curta temporada e membros passageiros, e hoje vamos entrar em outro tema, em 2 partes. O tema de hoje é assim, ver? Eles não são do nosso tipo, Eles não são do nosso tipo. Hoje é a parte 1. Também, hoje não temos 4 passagens, mas temos 3 passagens para lermos, ok? A primeira dela está no livro de Mateus. Vamos lá, abre a tua Bíblia aí, Mateus 28. Mateus 28. E vamos ler do versículo 16 até o 18, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Bem, vamos lá, agora vamos para Tiago. Tiago está muito bem solicitado aqui nos nossos estudos, nossas mensagens. Vou ler o capítulo 2, versículo 1 a 4, que diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepções de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar alguns homens com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também alguns pobres com sórdida vestimenta, e atentardes para que traz as vestes preciosas, e disserdes: Assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não fizeste juízes de maus pensamentos? Rapaz, essa leitura aqui é uma das mais fortes que eu já vi na minha vida. Vamos lá? 1 João, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então tá aí, estamos hoje falando sobre um tema muito importante, que é: eles não são do nosso tipo. Você já fez isso já? Já presenciou alguém fazendo isso? Eu particularmente sinto muito tristeza e lamento quando pessoas agem de forma totalmente oposta ao que Jesus ensinou. É muito importante nós sempre estarmos em sintonia do ensinamento de Jesus, dos princípios que Jesus nos ensinou, para nós chegarmos ao ponto que Ele quer que nós cheguemos, como Ele chama, a perfeita unidade, a unidade do vínculo da perfeição. Perdão, quase me enrolei aqui.
Está entendendo? Então isso é importante. E o avivamento, na verdade, depende disso tudo. Depende das suas ações, depende dos seus comportamentos, de determinadas atitudes ou de todas as atitudes. Porque se o crente não agir conforme Jesus ensinou, nunca haverá avivamento. Porque avivamento, que já falamos, é a plenitude do conhecimento de Cristo, é você viver nisso, nessa plenitude. Se a gente, na verdade, fica aí, uma vez nós estamos de um modo, outra vez estamos de outro, então é muito importante a gente ter essa consciência. Vamos lá. Uma barreira especialmente chocante que impede o avivamento acontece quando alguns membros atacam pastores ou membros de staff que estão levando a igreja ao evangelismo significativo. É ainda perturbador que alguns membros há muito ataquem o crescimento da igreja com afirmações que eles não são do nosso tipo. É lamentável, mas existe isso. É profundamente perturbador ouvir que qualquer coisa como tal, sendo que Jesus disse que o nosso propósito era alcançar todas as pessoas, todas as pessoas. Essa atitude nada é menos do que uma abominação para aqueles que não fazem isso. De acordo com Tiago, capítulo 2, versículo 1 a 5, é difícil imaginar como qualquer salvo possa fazer algo diferente de que regozijar-se quando pessoas são alcançadas, não importa que tipo que seja. Queridos irmãos, né, vimos o quanto as pessoas às vezes ficam lamentáveis. Eu tenho a passagem de Jonas, né? Jonas é um exemplo que nós temos na Bíblia de pessoas que a qual não alegram-se para a salvação das pessoas. Acham que a pessoa que pecou em determinadas coisas, ela precisa ser exterminada. Então é assim que pensam alguns, e ainda pessoas que dizem santos. Então atitudes como essa representam o quê? Uma profunda imaturidade, total cegueira, ou coisa venha ser pior ainda, entendeu? Então vamos tomar cuidado com isso. Vamos lá. Uma coisa espiritualmente mais perigosa que alguém possa fazer é atacar ou atrapalhar alguém que esteja alcançando almas para Cristo. Que coisa pior do que isso? As pessoas vão... uma vez eu vi uma notificação ou uma frase que foi, eu não lembro onde eu vi isso, mas falava que, acho que foi no Facebook mesmo, que pessoas têm medo de trazer pessoas para dentro da igreja. Mas a realidade hoje, às vezes, pode acontecer isso. Pessoas, eu particularmente, eu conheci uma igreja que eu tinha medo de convidar as pessoas para ir na igreja. Por quê? Porque eu sabia que elas iriam se decepcionar com a igreja. Porque a atitude era completamente oposta. Não trabalhavam para que as almas sejam alcançadas, né? Então isso temos que tomar essa consciência. Quando está atacando o evangelismo, o alcance de pessoas ou missões, não há dúvida de quem é o verdadeiro autor desse ataque. Bom, eu tenho certeza absoluta que não é o Espírito Santo. Fica aí o seu questionamento. Marque bem isso. Deus tem pouco ou nada a ver com qualquer igreja ou pessoa que determina um círculo ou quer ministrar somente a determinadas pessoas. Tomar cuidado com isso, né? Então, vamos ter esse cuidado de não fazer essa diferença entre pessoas tal e pessoas tal. Você lê aqui, você viu que no capítulo 2 de Tiago falando sobre isso, sobre as pessoas diferenciando, né? Agradam pessoas que têm um porte maior, e aquelas que não têm porte menor, elas são jogadas de canto. Não. Aí diz assim: não esqueça, ninguém que anda com Cristo pode adotar um comportamento parcial ou preconceituoso. Cuidado com preconceito, cuidado com a parcialidade, né? O mesmo tratamento que eu tenho com uma pessoa
que é famosa ou a pessoa que é rica, é o mesmo tratamento que temos que ter também com as pessoas que são de menos porte. Então, mais cuidado, porque o que vimos hoje, em alguns casos, é exatamente isso. A pessoa tem bom porte, né, e aí as pessoas vão mais agradam mais a ela. Então, as atitudes são diferentemente opostas ao coração de Cristo, né? Porque Cristo ama todas as pessoas. Vamos lá. Outros atacam rudemente líderes de sucesso, porque, em suas palavras, as coisas estão mudando em nossas igrejas. Embora seja a verdade que nem toda mudança é boa, alcançar um grande número de pessoas sempre implica algum nível de mudança. O fato é que não podemos ficar congelados no tempo e do crescimento, e que o crescimento vai trazer algumas diferenças. Isso é óbvio. Porém, algumas pessoas não estão focadas em si mesmas. Algumas pessoas estão focadas em si mesmas e estabelecidas em seus hábitos, e que eles querem que tudo fique exatamente do jeito que estão, e não pode ficar. Gente, tudo que engloba pessoas, crescimento, tem que entrar mudanças. Você não pode ficar no mesmo jeito com um grupo de 10 e agora com um grupo de 100. Tem que mudar. Agora não são mais 10 pessoas, agora são 100 pessoas. Tem que tomar esse cuidado, a gente não ficar congelados aí dentro desse ponto que não pode e não vai poder nunca. Para elas, os desejos, necessidades, gostos dos outros simplesmente não importam. Mas vendo que a igreja poderá alcançar mais gente fazendo pequenas mudanças, elas realmente não se interessam, né? Pessoas com esse problema frequentemente tornam-se muito mais em sua atitude para com os líderes que o trouxeram a mudança. Então tá aí. Pessoas ficam incomodadas quando o líder ele pensa em crescimento. Todo líder, na verdade, isso fala os bons líderes, eles sempre vão pensar em coisas grandes. Ele não vai ficar ali olhando apenas por um lugarzinho e congelado ou parado, estagnado com aquele lugarzinho que cabe apenas 10 pessoas. O objetivo hoje eu coloquei 10, agora vamos aumentar o tempo. Porque quanto mais você alarga o tempo, mais Deus começa a entender que você quer crescimento. Ok? Agora é claro, vamos nós não dar muito importância a essas pessoas que você líder, tem se confrontado você. Não importa com eles não. Vamos continuar. Mesmo que eles não queiram, mas Jesus quer. Tá bom? Amanhã estaremos dando continuidade a esse tema. Muito importante. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Até a próxima mensagem. Falando sobre esse tema muito importante. Eles não são do nosso tipo. A gente ouviu isso sempre. E por isso precisamos lutar contra isso. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.